Ora, então, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma do Jogo na Mesa, em estúdio para atualidades esportivas. Temos Telmo Monte Porto, do Sporting, Bahia do Benfica, fora da taça, que segundo a organização, campeão de inverno. Primeiro jogo, o Sporting frente ao que é os 13 na frente do após Luís Soares de Trincão. Depois disso, disputado, mas com as a pertencer ao Leonino, que viu diversos atos serem defendidos inspirados. Já o Senegal foi em 90 mais 2 e completa a volta aos mais 11. Daniel, as lesões, Cássia, crees que terá sido o maior culpado da derrota do Rui Borges? Boa noite. Eu já nem sei muito dizer porque era preferível ter dado uma equipa de júniores e evitar ali as lesões no plantel principal, porque já está a atingir números. Acho que no dia seguinte ao jogo o Sporting, segundo vi, tinha cerca de 11 jogadores de idade, sendo que 2 deles eram guarda-redes. Agora o que explica será uma mistura de tudo. Óbvio que as lesões não explicam tudo, óbvio que os falhanços táticos não explicam tudo, e o azar não explica tudo, mas acho que se pode dizer em certa medida tudo acontece. Quer dizer, até tem a semelhança do jogo com o Gil Vicente, até começou bem. Mais uma bola longa, neste caso do Trincão, um passe fantástico para o Soares, permite chegar à vantagem. E durante a primeira parte, em certa medida, pese embora a grande pressão do Vitória, que impediu muitas das saídas com bola controlada, em termos de ocasiões, em termos de remates, o Sporting podia-se dizer que era superior e que justificava a vantagem. Quer dizer, logo a meio da primeira parte, a lesão do Ioannidis, que pelos vistos ressentiu-se da lesão que tinha tido no joelho, mais um mesinho encostado, o que já não facilita, porque sinceramente, e opinião pessoal, mas eu sou fã deste esquema em que junto ao Soares com o Ioannidis. Acho que é interessante a forma como os dois combinam, e nota-se que são dois jogadores com além de serem tecnicamente muito bons executantes, têm uma inteligência tática que lhes permite interpretar este esquema e trazer bons resultados. Agora já não trará, porque durante uns tempos terá que ser outro esquema. Depois, lá está, mais uma lesão, 67 minutos, o Quaresma viu só que não poderia continuar, que ele esperneava por todo lado com a pancada que às vezes não quer dizer nada, espernear. Mas ele não tinha motivos para estar ali daquela forma. Não, infelizmente é pena, porque ainda por cima um jogador numa belíssima forma, tem sido, neste aspecto eu faço minhas as palavras do Rui Borges quando foi num dos jogos do campeonato anterior, dizer que fez uma exibição de seleção, e ele tem amadurecido, tem sido um jogador que tem revelado uma grande maturidade, para que se calhar em condições normais, com todos disponíveis, nem seria titular, e soube estar à altura das circunstâncias e tem correspondido muito bem. Agora, pelo menos durante umas semanas, não poderá dar esse contributo, e o problema aqui pois é este: quem é que entra? Entra um rapazinho, o Rómulo, que pronto, que óbvio que ninguém conhece, óbvio que foi lançado, exatamente, foi lançado pela necessidade e não porque será a hora de lhe dar a oportunidade, e também, infelizmente, que custa um pouco dizer isto em relação a jovens, porque os jovens jogadores merecem toda a sorte do mundo, merecem ter estreias tranquilas. Ele infelizmente fica um bocado ligado à reviravolta do Vitória. Acho que existe ali um bocado de responsabilidade nos dois lances, mas já lá irei. Depois, quer dizer, eu não discordo, o Rui Borges lançou aqui o Flávio Gonçalves, deu-lhe a oportunidade a titular. Não acho que não deslumbrou, mas não acho que se tenha sido mal. Fez imensas recuperações de bola, inclusivamente sendo um extremo, recuperou muitas bolas, não teve a acutilância ofensiva que se calhar seria desejável, mas jogou bem. E nas substituições, uma por necessidade de sair o Quaresma,
o Morita para reforçar o meio campo, mais tarde em cima dos 90 tira o Trincão, que também é um jogador que tem tido um desgaste muito grande, jogar sempre os 90 minutos, para estrear o Luís Guilherme, e refresca tirando o João Simões, metendo o Cocharazvili, que é mais um jogador mais de combate. E não consigo discordar das opções, umas forçadas, outras não consigo discordar, mas não consigo aceitar de forma nenhuma é esta incapacidade para manter uma vantagem, para preservar uma vantagem, para conseguir alguma frieza, algum cinismo de jogar para o resultado quando assim é. E obviamente que o Vitória tem muito mérito, porque jogou sempre em cima, esteve sempre em cima do Sporting a pressionar, e conseguiu manter isso durante os 90 minutos. Agora, lá está, a defesa remendada, os jogadores que não estavam ainda prontos para estar ali, como era o caso do Rómulo, principalmente no primeiro golo nota-se que ele perde completamente a noção de onde está a bola. Aliás, ele vira-se para acompanhar o jogador, sendo que a bola está nas costas dele, e ele perde a noção completamente do lance. É aqueles que é fruto da inexperiência, fruto da incapacidade. E pronto, neste cômputo eu tenho que dar os parabéns ao Vitória, porque acreditou até ao fim, não desistiu. Foi um jogo com muitas incidências, de assistências por lesão e tudo, muito tempo de descontos no final, mas o Vitória não desistiu, esteve sempre em cima e foi atrás da vitória e acabou por merecer. Mais que isto, não posso dizer. Rui, não podemos tirar também mérito aos vimaranenses, porque fizeram realmente uma excelente exibição, principalmente o guarda-redes Charles, não é? Ora, muito boa noite então aqui aos nossos ouvintes, aos meus colegas e e a ti, Pedro. Pois isto, o futebol é destas coisas. O futebol é destas coisas, e o herói desta Taça da Liga, chegamos ao final. Eu antes primeiro quero dizer que temos que começar a perguntar mais ao Telmo quais é que vão ser os desfechos destas competições, porque ele traz a bola de cristal, não sei se ele virou os andinhas, qualquer coisa. Isto porque o Telmo adivinhou, por assim dizer, no programa passado. Exatamente. Obrigado, Rui, que afinal ia ser Braga Vitória. Obrigado. Não gostei nada do que não foi não do que domino disseste, a arbitragem, não queres dizer que eu domino a arbitragem, também não? Poderá ser, não sei. Um bocadinho, também já lá vamos, um bocadinho, pronto. Mas o herói desta Taça da Liga é o Vitória de Guimarães. Elimina o Porto, elimina o Sporting e faz outra vez o que fez na final. E depois, para isto tudo, vem o não dói, mas doeu para todos eles. Mas efetivamente neste jogo, pronto, o Sporting tem uma equipa, não tem suplentes, é uma realidade, mas era uma equipa natural do Sporting, que muitos jogos fará na Liga com este plantel. Depois, efetivamente, vem a lesão do Ionides e do Quaresma, que principalmente ali na defesa fez moça. Faz moça. Já estava um central adaptado, o Mateus Reis. Exatamente, já estava o Mateus Reis, este acabou por vir a fazer moça. Agora, realmente há coisas que... Quem foi o herói naquela primeira parte de coisas? Foi o Charles. Houve ali oportunidades de golo que o Sporting podia ter resolvido o jogo e não aconteceram. Mérito do guarda-redes, está lá para isso. Mérito dos mas foi mais um jogo, como no do Gil Vicente, que o Sporting tem oportunidade para chegar ao 2-0, não o faz e depois mas tem as consequências. É uma única oportunidade que tem e acaba por passar depois o resto do jogo. Aquela gritante do Morita que ele tira quase por reflexo. É aqueles jogos em que tudo sai bem e acabou. Depois, efetivamente, vem aquela... Vem aquela parte já nos descontos de 10 minutos, 9 descontos, não foi, salvo erro? Sim. 9 descontos, e aparece lá o homem
agora de inverno, o homem de inverno, a fazer 2 golos praticamente seguidos, em descontos, em 7 minutos, faz 2 golos. Isto, eu na altura ainda pensava que o empate, aquilo, não havia prolongamento, era logo penaltis, não era? Era logo penaltis. Pronto, eu ainda estava assim, o prolongamento se calhar dava jeito, mas é penaltis, olha, lá vão a lotaria. Quando surge o segundo golo, e pronto, tem mérito naquele forcing final, e já vimos grandes equipas, grandes jogos europeus a serem resolvidos assim. Ora, ainda agora vimos a Supertaça de Espanha, que em 4 minutos de prolongamento marcaram 3 golos. Portanto, o futebol nunca acaba com o resultado de 1-0 ou nunca acaba aos 90 minutos. Portanto, temos que esperar sempre pelo resto. É um demérito do Sporting, efetivamente, porque deixa-se no prolongamento e, como o Daniel já disse, há ali quem não está rotinado, quem entra a tremer, as coisas são muito mais complicadas. Eu fiquei satisfeito com o resultado, não podia deixar de ficar naquela altura, nunca imaginando que iria ter um pesadelo. E que acabaria por não fazer diferença. Mas acaba o Vitória naquela reta final. Assim evitaste ver o Benfica a sofrer golos do Nedói. Exatamente, ainda ia ao Nedói, ainda ia para o Benfica. Por acaso estava a ver que, por curiosidade, o Nedói não marcava um golo há 14 jogos. Pois, então, mas agora marcou já uma data deles. Está na berra. Parece o Gonçalo Ramos no Paris Saint-Germain. Entra para resolver os jogos, para marcar golos. Portanto, olha, temos que dar um mérito ao Vitória de Guimarães, efetivamente, neste jogo, pela parte final, pelo que acreditou. O Sporting, efetivamente, apesar daquelas 2 lesões, se calhar não se justificava que o resto da equipa também não ajudasse um bocado ou não tivesse um bocado de mentalidade naquela parte final. É muito fácil falar agora, mas na altura lá dentro, e com esta rapaziada nova, basta um jogador ter um erro para a equipa sofrer as consequências para o resto do jogo. Portanto, olha, e estava eu à espera de um Vitória de Guimarães para jogar connosco. Telmo, jogador do encontro, Charles ou Nedói? Bom, não pode haver aqui um empate entre o Charles e o Nedói. Eu costumo dizer, a figura do jogo foi mesmo o Nedói. Foi ele que marcou os golos. Quem marca os golos, não é? Exatamente. O desgraçado do guarda-redes só se oferece um frango. Precisamente, disse o trivial, mas quem marca é quem fica registado. Agora, eu queria dizer que este jogo, não perdendo aqui a linha de raciocínio, o Charles foi a figura da Final Four. Começo já por dizer isto. Começou por ser contra o Sporting, na primeira parte, porque o Sporting claramente, e como já foi aqui dito, podia ter feito o 2-0 e carimbado o passaporte para a final. O Charles fez 2 defesas incríveis, se calhar já não se estão a lembrar, mas foi brilhante na primeira parte com 2 defesas. Depois é o Nedói, porque marca os golos já em períodos de descontos, mas eu queria aqui também salientar que é o seguinte: os jogadores em campo estão sujeitos a um plano tático, estão sujeitos a movimentações, estão sujeitos a tudo isto. Há mérito do treinador também do Vitória de Guimarães, e há mérito. Vamos ver, ele quando escalou a equipa para o jogo, para os 90 minutos, supostamente, na primeira parte ele tentou tapar os caminhos todos do Sporting e teve uma visão de como o Sporting jogava. E o Sporting continua a jogar da mesma maneira. Aqueles passes do Trincão para o Luís Soares começam-me a fazer lembrar os passes a época anterior para os Jokers. Portanto, é outra vez um grande passe, é outra vez um ótimo golo. E o treinador não foi capaz de suster estas movimentações porque o Trincão está num grande momento de forma inquestionável, está a fazer uma época muito, muito, muito boa. Na segunda parte, com estes constrangimentos todos das lesões, e devo confessar,
Não há treinador que, perante tantas lesões, consiga manter a equipa estável. Não só na constituição inicial da equipa para o jogo, como depois, durante o jogo, os contratempos que o Rui Borges teve. Porque estamos a falar de Ionídis, estamos a falar do Gonçalo, Eduardo Quaresma. Eduardo Quaresma, exatamente, o Eduardo Quaresma, quer dizer, quer queiramos, quer não, são duas peças chaves do Sporting e se calhar para o plano tático que estava definido para esse jogo. Nesse sentido, na segunda parte, perante as fragilidades do Sporting, o treinador Luís Miguel do Guimarães alterou substancialmente a forma do Vitória atacar e começaram a acreditar. E depois, pronto, surge aquilo que é a beleza do futebol. Em período de descontos, o Sporting sofre 2 golos. O Nodói inspiradíssimo, um jogador muito rápido, folgado, e que acredito aqui muito, porque no meio disto tudo fala-se que eu acabei de dizer, a beleza do futebol é a incerteza do resultado, mas também a visão do plano tático do treinador do Guimarães, que acho que na segunda parte foi ambicioso, acreditou e lançou o Nodói, que fez a diferença. No outro jogo da meia-final, o Benfica defrontou o Sporting de Braga num jogo com 2 partes muito distintas a nível de jogo jogado. Uma primeira parte com o Braga, principalmente através de transições, mais forte e muito eficaz, e a sair para o intervalo a vencer por 2-0. Golos de Pau Vítor ao minuto 19 e de Zalazar ao minuto 33. Já a segunda parte teve um Benfica atrás do resultado, que até reduz para 2-1 ao minuto 64 por Pavlidis, num penalti, mas que nunca consegue criar uma oportunidade clara de golo, apesar de estar sempre ou quase no controle do jogo. Surge então o 3-1 através de Lagerbielke ao minuto 81, sim, e apesar dos esforços, a equipa de Mourinho acabaria mesmo por perder. Rui, um Benfica de 2 caras que só acordou, digamos assim, já estava a perder 2-0. O que é que crees que se terá passado? O que é que se terá passado? A pergunta de €1 milhão. O que é que se terá passado? Olha, isto realmente é muito difícil comentar uma situação destas. É um jogo que o Benfica tinha jogado com o Braga há uns dias atrás. Viu a pressão que o Braga fazia, a vontade com que o Braga jogava com o Benfica, dentes afiados, do próprio presidente, tudo, e o Benfica o Benfica não entrou. Meteram lá 11 pessoas dentro do campo e aquilo foi um desastre completo. Não se entende absolutamente como é que se entra com aquela atitude, com aquela sobranceria, uma coisa que não tem explicação, não tem palavras. Quando a equipa há aquele penalti que é marcado, que depois é revertido, que é fora, a equipa devia logo acordar naquele momento. E aconteceu absolutamente o contrário. Sofremos um golo aos 19 minutos e a reação foi igual. A mim dá-me dó ver jogadores que não formam uma equipa. Eu vejo jogadores a receber a bola de um companheiro e a primeira coisa que eles fazem é mandar um biqueiro para o ar. É que nem é para um companheiro, é um biqueiro para o ar. E alivia esta porcaria que me está aqui a dar cabo das chuteiras que as têm calçadas ao contrário. Depois vem aquele lance verdadeiro, incrível, inacreditável, como é que um jogador percorre 70 metros entre 70 ou 80 metros sozinho, vai por ali afora, passa por eles, entra dentro da área e marca um golo. Isto define absolutamente tudo. Ali a abordagem do Otamendi não terá sido... A abordagem do Otamendi, o Otamendi ali tem amarelo,
não pode ali fazer nada, que levava um amarelo. Mas vem um jogador atrás, eu não quero, mas é o Sudakov, como foi outro jogador qualquer, como foi o Rios a perder bolas, como é o próprio que substituiu o Barreira Cheia, o que veio do Guimarães, o Manu, a despachar bolas sem nexo nenhum, que é um jogador que até constrói e tem poder de posse. Portanto, não vamos aqui e já o Sudakov, neste caso, já é a segunda ou terceira vez que vai com o jogador e não o deita abaixo e sofre o golo. Tinha acontecido na mesma com o Braga no jogo anterior, e eu digo assim, mas agora vou entrar aqui no que os meus companheiros querem. Não vais entrar, não, Rui. Eu quando intervir... Vou entrar para vos dar a deixa. Mas digam-me uma coisa. Mas pronto, agora vamos então acabar o jogo. Chega à primeira parte com 0-2. 0-2 eu disse, pronto, isto está acabado, porque realmente não estou a ver o Braga da maneira como eles pressionam e tudo mais. Tá. Aos 64 o Benfica entra bem, também pudera, mas eu também eu tenho a dizer, o Benfica entra bem, o Benfica joga alguma coisa na segunda parte, porque com 2-0 o futebol do Braga é totalmente diferente. Não tem que fazer o que fez na primeira parte, já está a ganhar 2-0. Então vamos esperar por eles e vamos sair daqui em contra-ataque ao espreitar erros. Mas marca-se o gol aos 64, penalti, acho que não tem dúvida nenhuma, nem vamos por aí, e parece que aquilo acalmou outra vez. Vamos lá, que agora se marcarmos o segundo, ainda vamos a penaltis e não sei o quê. E há jogadores que efetivamente não têm confiança nenhuma. Não têm confiança nenhuma, os níveis de confiança estão totalmente em baixo. É o caso o Tomás Araújo. Foi um jogo em que no primeiro golo escolheu um sítio. Eu vou para a frente, que ele vai cruzar para a frente, e a bola veio para trás. Falhou. No segundo, tem o Azabate-lhe na anca, vai para o outro, não sei. E surge o terceiro golo, acabou com aquilo tudo. Há aqui alguém deve ter assobiado ao João Pinheiro, que com mais um amarelo o outro já não jogava no Porto para a Taça de Portugal, que é uma expulsão completamente estúpida de um árbitro que se diz que é o melhor português, mas é um anormal fazer uma expulsão daquelas, que nem se virou para ele nem nada. Portanto, aquilo tem que ter ali alguém a assobiar-lhe ao ouvido. Mas pronto, mas eu vou agora ir ao ponto fulcral desta equipa. Onde é que estão os níveis de confiança, a autoestima e qual o modelo de jogo? Qual o modelo de jogo neste momento do Benfica? E eu estou farto de ouvir um treinador dizer que não podemos sofrer no jogo A, não podemos sofrer um golo assim. No jogo B não podemos sofrer outro golo daquela maneira. No jogo C os jogadores sabem o que é que hão de fazer naquela situação e não o fizeram. Então, mas o treinador está lá a fazer o quê? O treinador está lá a fazer o quê? Tu crees que um dos culpados será mesmo o treinador? Neste momento é o único culpado do Benfica ter perdido os jogos que já perdeu e dos pontos que já perdeu. Segundo ele não. Não, segundo ele não. Eu até ouvi em qualquer lado que há alguém, comentador, que disse que a culpa não é de Mourinho, que é dos auxiliares. Que é dos adjuntos. Da equipa técnica. Que é dos adjuntos. Quer dizer, isto é o quê? Não pode, e de quem aquilo veio não é do Benfica, pode ser é do Mourinho, amigo do Mourinho, mas do Benfica não é. Mas eu acho que é a gozar com o Benfica, no sentido de dizer assim, eu se atacar o Mourinho ele já me manda aí umas bicadas, até me chama de burro e que não percebo nada de futebol, então vou atacar os adjuntos. Por amor de Deus, ele já perdeu 8 pontos no campeonato, 4 empates, tem esta vergonha de exibição e continua, pronto. Então, mas para isto eu já digo, que se lesionem 3 ou 4, a ver se mete lá alguns garotos que não se possa crucificar, como se crucificam jogadores que custam 20 milhões e 30 milhões e nada fazem. Então, e ele vê que jogo após jogo
eles não estão a render e continua sempre com o mesmo sistema, onde é que está o modelo de jogo do Benfica? Ele entra sempre da mesma maneira, os espaços todos, não há equipa nenhuma que contra o Benfica não tenha facilidade de trocar bola e conduzir bola por o campo todo, porque tem espaços. Ninguém sabe fazer pressão. Isto é uma coisa surreal, que estamos a cair, por amor de Deus. As pessoas, quer dizer, o pequeno, porque não é conhecido, leva nas orelhas todos os dias, sem ter culpa. O senhor que ganha o que ganha, que era o maior e tudo mais, não se lhe pode dizer nada porque ele tem resposta na ponta da língua. Eu digo, e as pessoas que vão comigo, que vamos ver a bola lá ao estádio, eu digo, o Mourinho não era o meu treinador. O Mourinho não é treinador para nenhuma equipa, nenhuma, neste momento. O futebol dele é completamente desadequado, sem evolução nenhuma, e eu pensei assim, a única coisa é termos ali um gajo que, lembro-me quando chegou ao Chelsea, vindo do Futebol Clube do Porto, que teve aquela sobrançaria de dizer assim, meus amigos, quem manda aqui sou eu, vocês nunca ganharam nada na vida, eu tenho campeonato, Liga dos Campeões, eu sou aqui o maior. Que fosse fazer o mesmo àquele balneário. E que os jogadores tremessem e dissessem assim, prontos, vamos lá. Mas afinal de contas, ele já nem esse poderio de liderança já tem no balneário. Portanto, me desculpem quem gosta muito do Mourinho. E há benfiquistas que podem achar que o Mourinho foi melhor. Mas a realidade é esta. É que ao fim deste tempo todo que ele lá está, não se viu nada. Absolutamente nada. Portanto, eu não tenho nada a dizer. É um jogo bem perdido. É uma vergonha de jogo. E o Braga fez o que quis do Benfica. Marcou 2, na segunda parte esperou por eles e matou o jogo. Portanto, aqui eu só depois temos uma perda de jogador para o próximo jogo e já antevendo o de quarta-feira, já vamos falar mais a seguir. Pronto, vou deixar falar os meus companheiros, porque eles estão desejosos de falar também do Mourinho, e eu vou ficar aqui calado um bocado porque não tenho argumentos. Telmo, realmente temos aqui algumas questões. Temos a parte tática, não é? Que o Rui falou, e também falou na parte anímica, que talvez à exceção de jogadores como eventualmente Pavlidis e Prestiani, que estarão em índices mais altos, realmente a equipa do Benfica parece estar muito desmotivada. O que é que crees que estes dois fatores juntos realmente têm sido decisivos na falta de vencer jogos? Ok, Pedro. Bom, em primeiro lugar, o Rui é do Benfica, representa aqui o Benfica, eu represento o Porto, o Daniel, o Sporting. Eu quero aqui dar os parabéns com muita honestidade e seriedade, e até estou aqui a ficar com alguma emoção, confesso-vos, porque, vamos dizer, o Rui tirou-me o tapete. Aquilo que eu tinha aqui para dizer sobre o Benfica foi efetivamente tudo aquilo que o Rui disse. Eu já elogiei aqui algumas vezes o Rui pela seriedade, pela honestidade dele com que analisa os jogos do Benfica em termos táticos. É óbvio que numa ou noutra nuance em termos de arbitragem não estávamos de acordo, mas em termos táticos, e quero dizer que isto enaltece a pessoa, o Rui, como nos enaltecemos todos os que estamos aqui. Porque eu aqui nas minhas notas tinha aqui em maiúsculas o sistema tático do Mourinho. O Rui começou por dizer, o Benfica tinha jogado com o Braga há 2 semanas ou há 1 semana atrás. Uma semana. Já sabia o sistema de jogo. Portanto, aqui falhou sistema tático do Mourinho, falhou liderança do Mourinho. Eu
tenho uma percepção, aquilo que eu digo vivo de percepção, porque não estou no balneário, não estou na equipa técnica, de que o Mourinho não tem os jogadores com ele. O Mourinho não tem a totalidade dos jogadores com ele. Isto também terá a ver com aquelas declarações que ele fará no fim dos jogos? Será um dos motivos ou será nem mesmo mais. interno? Tu estavas a dizer, vê-se uma equipa desmotivada, vê-se uma equipa há instantes, disse aqui o Rui por outras palavras, desgarrada em campo. Isto tem a ver que o Mourinho, quando não ganha, a culpa está sempre nos jogadores. Ou na arbitragem. Ou na arbitragem, pronto, Daniel, ou na arbitragem. E isto realmente, perante uma liderança, os jogadores podem errar, mas quando se erra, e todos nós estamos na nossa vida com planos táticos e planeamento e organização, quando se erra, das duas uma, ou porque planeamos mal, ou porque passamos mal a mensagem para quem executa. Eu creio que com o Mourinho... Quem executa continua a errar 2, 3 vezes, tem que ir descansar. Prontos, Rui, estamos entendidos, é isso mesmo. É isso, é precisamente isso mesmo. Porque eu continuo a dizer, e disse isto, e escrevi até aí numa rede social, muito objetivamente, o Benfica não melhorou nada com o Mourinho. E o Mourinho não trouxe nada de novo. E o Mourinho tem uma liderança férrea sobre as equipas que lidera e tenta criar blocos dentro da própria equipa, 2 ou 3 assessores, jogadores, digamos assim, que depois em campo fazem uma liderança. Aqui não está a acontecer isto. E eu queria aqui dizer que o golo do Zalazar é um golo magnífico. Ele corre 70, 75, 80 metros antes do meio campo. Rompe ali pelo lado direito. Com Aves, com Guimarães, sem tirar. Agora com o Benfica. Prontos, corre por ali. É um grande golo porque leva 2 jogadores do Benfica à larga nas costas a carregarem. O Otamendi, que já tinha um amarelo... O Otamendi já tinha um amarelo e ainda encostou e tudo mais. Por ali ele passou, mas é assim, em termos de capacidade física e de execução técnica, depois de se fazer uma corrida daquelas e o remate, o chuto que ele faz, é um grande golo. Pronto, esse golo do Zalazar. Mas também e já para me... Tudo bem. Portanto, eu disse o sistema tático, o Rui falou no modelo de jogo, os níveis de confiança. É evidente, a equipa do Benfica não tem níveis de confiança, não está a acreditar em termos táticos, o posicionamento em campo não será o melhor. Eu não sou treinador, sou meramente observador. E depois o Rui diz aqui, atitude. É evidente, sem atitude não conseguimos vitórias. E o Rui disse aquilo que eu já tinha dito em 2 programas anteriores, que tinha aplicado esta palavra. A sobranceria. Desta vez a sobranceria do Mourinho foi transmitida à equipa na primeira parte. E a equipa entrou muito, muito relaxada. Na segunda parte, eu acredito que o Rui Costa, não sei, não vi as imagens, ele a vir ao balneário, não desceu, mas que eles levaram um puxão de orelhas que ele não conhece bem os caminhos. Exatamente, do campo do Leiria. Não conhece estes túneis. Magalhães Pessoa, não conhece bem, não conhece ali as escadas do Magalhães Pessoa, do estádio Magalhães Pessoa. Parar a cabine do árbitro. Mas pronto, deixem-me concluir que efetivamente melhorou significativamente a segunda parte. Mas melhorou porquê? O Rui também o disse. O Braga estava a ganhar 2-0, jogou na contenção, ia esperar pelo Benfica, mas que podia ter sido perigoso. Poderia ter sido perigoso. Poderia, se o Benfica, após o primeiro gol, tivesse continuado a jogar até lá. Portanto, a mim não me admira. Eu já tinha feito esta análise do potencial do Sporting, já tinha feito esta análise do potencial do Benfica para esta Final Four, e daí eu ter antecipado que a final seria minhota.
Portanto, não há aqui nada de misticismo. Há de estudo, Há de estudo. Não há nada aqui de misticismo, é tudo estudo. Agora, quero eu perguntar aqui a todos os presentes e a quem nos ouve, aqui um silêncio muito estranho. A imprensa escrita não fala do Benfica. Os canais de televisão, os programas desportivos, ninguém fala do Benfica. Não, o Benfica está em algum bunker no Seixal e meteram-se em algum... no Benfica. Não, há um silêncio... O Mourinho disse que foram dormir ao Seixal, se calhar trancou lá toda a gente. Exatamente, há um silêncio porque vai haver um Futebol Clube do Porto Benfica e eu temo muitos silêncios antes dos jogos com o Futebol Clube do Porto. Isso és tudo o que estás a dizer? Depois vai chegar a vez de falarmos sobre os próximos jogos. O próximo jogo, ok. Daniel, portanto, concordas com eles quando tanto ou mais, se calhar, do que a tática, a cabeça dos jogadores não está para aí virada, digamos assim? Crees que será muito esse o acho problema que será do Benfica um de hoje? 50-50. Eu não discordo assim tanto, não concordo assim tanto com a questão do sistema. Acho que foi um sistema a Mourinho. Se formos a ver, o Benfica entra com pelo menos 3 médios de características defensivas, mais o Ausnes, que não é, pronto, tem muitas qualidades, não é propriamente o jogador com mais rasgo ofensivo. E o jogo até começou ali com uma ocasião do Benfica. Logo aos 4 minutos, o Braga tem ali está muito bem servido o guarda-redes, aquele polaco é excelente. Depois, quer dizer, aquele golo destacou-se muito do Salazar. Eu acho que o primeiro golo do Braga acho que é fantástico, pese embora haver ali falhas defensivas do Benfica, nomeadamente do Tomás Araújo, mas a forma como ele é tirado fez-me lembrar um pouco, sem a reviravolta, mas o golo que o João Simões marcou há tempos nas Champions, que recebe com um pé e vira e remata com o outro. Este recebe com o pé e a recepção automaticamente direcionada para ele poder rematar como mas isso vês o jogo... E a recepção tirou o Tomás Araújo tomou o Tomás Araújo mas para isso... sai antes, quando o Tomás Araújo vai para a frente. Mas sobre isso, vês o jogo ontem da Liga 2 entre o Porto e o Sporting, em que o segundo golo do Porto é um domínio de costas para a baliza, e vira para a esquerda, mas essa já vai, a bola vai assim mais aos saltinhos no remate. João Simões também podes falar. Assim, claro, depois é assim, a cavalgada do Salazar, claro que é impressionante, e ele também percebeu o que tinha pela frente. O Sudakov ainda tentou agarrá-lo uma vez ou duas, mas também percebeu que a partir de certa altura já não dava. E depois o Otamendi, claro, condicionado por ter amarelo, tem aquela, assim, uma abordagem um bocadinho homeopática, assim um bocadinho mais suave. No limite. Pronto, e quer dizer, isto não lhe aconteceria se, e agora a minha opinião pessoal, mas acho que também não se tocou nisso, se ele tivesse sido expulso aos 9 minutos quando devia. Pronto, eu não quis aqui falar nisso. Há lances de arbitragem como há noutros jogos. Claro, aos 9 minutos, aquele lance que é revertido de penalti para livre, porque realmente é fora, o jogador do Braga ficava completamente isolado frente ao guarda-redes. E eu pergunto, porquê é que não se expulsa o jogador que fez a falta? Acho que se o Inácio outro dia, a não sei quantos metros da baliza, foi expulso porque se considera que ele vai isolado, este caso está isolado e com a bola dele à frente podia rematar à vontade. O Otamendi lá tem o Otamendi à frente. Tem o Otamendi exatamente, à frente, que tem. Abaixo. Pronto, foi poupada a expulsão aos 9 minutos. Portanto, mais estranheza me causa ainda aquelas declarações surreais do Mourinho a dizer que deve dar pontos extra, expulsar um campeão do mundo. E quer dizer, ele já é poupado à expulsão e depois, supostamente, por ser campeão do mundo, deve ter uma tolerância maior? Deve-se-lhe permitir, até porque, e viu-se muito na época passada, Otamendi e Di Maria, aquela forma como protestavam constantemente com os árbitros e sempre com uma condescendência muito grande, por serem campeões do mundo, trazem prestígio ao nosso campeonato, claro que sim. Não é preciso ser campeão do mundo para protestar. O outro andou com os braços no ar e não levou amarelo nenhum. Pronto, agora achas que o segundo amarelo é bem mostrado? Eu acho que tu não protestou.
Não, ele não se virou para o árbitro sequer. Tudo bem. Ele diz assim, levei uma cacetada. O que eu acho é que ele já não devia estar em campo. Pronto, se fossem aplicadas as regras. Já te estou a perguntar no segundo. Pronto, já não devia estar em campo. Depois, apesar disto 2-0, ainda na primeira parte o Braga podia ter marcado mais, teve ocasiões. Ao penalti o Braga podia ter feito o 3-0 ainda na primeira parte, naquele remate do Horta. Passa a arrasar o poste. Não, e há outro acho que é o Paulo Vitor, que remata por baixo das pernas de um defesa que o Turbin defendeu. Há o penalti, que o Pavlidis aproveita com inteligência o contacto, e o Paulo Oliveira foi muito, muito ingênuo e também já não tem propriamente qualidade para estas andanças. Logo a seguir ao penalti, 5 minutos depois, outro lance que eu fiquei com as mãos na cabeça: como é que não se expulsa o Prestiani com uma entrada a pé juntos pela frente? Como é que este lance, porque acho que foi unânime quando ele fez a entrada ao Geni Catamo no derby, acho que foi unânime que foi bem expulso, que ele faz uma tesoura por trás. Mas aperta-lhe a perna. Aqui ele teve a sorte de não lhe tocar. Entra, como mas não toca? Não, ele abre, mas não há entrada direta nas pernas. Não há. Mas foi indireta. Mas é imprudente. Claro que é imprudente. É o que dizes. É imprudente. Então ele salta para a frente com os dois pés. Mas ele não lhe acerta. Isto é a definição do cartão vermelho. Não lhe acertou. Em qualquer parte do mundo isto é Não lhe vermelho. acerta. Para mim, esta ainda é pior que a do Geni, porque esta aqui A do Geni, ele aperta-lhe a perna e podia partir. Aperta porque o pé ficou para trás. Esta aqui, se ele calha a sola do pé, acertar na canela, pode fazer uma fratura exposta. A consequência não é o critério para expulsar. Não é a consequência, é o ato. Tu podes entrar de raspão, ou podes entrar, basta entrar de raspão, ou basta dar de coisa. Há uma consequência mais direta. Mas a consequência não é a causa do cartão. Senão era aquele cartão surreal ao jogador do Porto, ou foi o Evanilson, não? Por causa daquele remate que acertou a seguir o pé no David Carmo e que lhe partiu a perna, fez uma fratura exposta. O árbitro viu a perna partida e expulsou o jogador. Não, quer dizer, não é a consequência que dita o cartão. Foi na altura. Foi com o Braga também. Sim. Foi com o Braga. Pronto, mas adiante. A expulsão podia matar o jogo, mas matou o jogo a seguir. O terceiro gol do Braga. Só para concluir aqui a questão do Mourinho, já se disse, o Mourinho ou critica os jogadores ou critica a arbitragem, ou os dois, que neste caso também foi um bocado por aí, criticar os dois, e acredito, e é possível, porque eles são humanos, e que isto vá criar ali anticorpos no balneário, que vai criar um ambiente de um bocado mais quesilento, porque o Mourinho sempre foi famoso, e lembro-me disto no tempo, fosse do Porto, do Chelsea, do Inter, que era o treinador por quem os jogadores morriam. Eles diziam que iam para a luta por ele e morriam pelo treinador, porque ele conseguia, de facto, constituir o balneário dessa forma. E aqui não se vê absolutamente nada disso. E as críticas que ele faz aos jogadores deixam antever, porque acho que, por muito mal que tenham estado em momentos do jogo, eu acho que ele ganharia mais em fazer uma defesa do seu plantel, em fazer uma defesa dos seus atletas, para os unir em torno da causa da equipa. E as críticas já têm vindo a ser repetidas, e neste aspecto acho que, não sei, deixa ali antever um ambiente tremido. A final ficou então entre o Vitória e o Braga, um derby conhecido por todos os adeptos de futebol em Portugal. Começo calculista das duas equipas, com alguns remates sem grande perigo, e ao minuto 17, Douglas, num livre espetacular, inaugura o marcador. Mais uma vez, a equipa de Guimarães, se queria vencer a partida, via-se obrigada a fazer uma reviravolta. Charles voltou a fazer uma grande exibição e segurou o resultado, que permitiu então a dita reviravolta. Começou ao minuto 59, com um penalti convertido por Samu, e aos 82 minutos de jogo, o herói da meia-final contra o Sporting, Nedói, fez de cabeça o 2-1. O Braga tentou então de diversas vezes empatar a partida, e ao minuto 90 mais 10 tem mesmo uma grande oportunidade nos pés de Zalazar, através da marca dos 11 metros, que não conseguiu converter depois de mais uma excelente defesa de Charles. Telmo 2-1,
e taça entregue ao Vitória, conseguiu assim o 3º troféu no seu palmarés, isto depois de vencer o Porto no Dragão, o Sporting com 2 golos depois dos 90 e vencer na final contra o maior rival com a defesa de um penalti no último minuto do jogo. Podemos dizer que foi uma caminhada digna de um filme. Sem dúvida, Pedro, e há que reforçar isto. Isto é mesmo uma caminhada digna de um filme, porque todos os prognósticos que se pudessem fazer não previam que o Guimarães fosse hipoteticamente o vencedor, mas o vencedor com estas nuances todas. E eu diria, e reforço o que tu acabaste de dizer, portanto, isto daria um filme real que seria de ficção, mas isto é épico e é histórico. Épico e histórico. Os 2 grandes heróis, eu começaria por dizer que o grande herói foi mesmo o Charles, porque antes fez grandes defesas, antes de defender um penalti, porque o Braga poderia ter empatado o jogo antes do penalti e até poderia ter passado para a frente do marcador. Mesmo quando estava a perder. Portanto, isto foi espetacular. O Charles ficará na história pelas grandes defesas. Aliás, ele já tinha feito contra o Sporting, um grande guarda-redes. O Guimarães tinha passado um adversário difícil e para mais jogou no Dragão, não é? E pronto, estava a perder também perante um grande golo. O golo do jogador do Braga é fantástico, de colocação de bola. Mas a bola não vai tão ao canto. O guarda-redes também não. Ele parou, ficou a meio do caminho. Se ele lá vai com a mão, tira. Possivelmente sim, eu creio. É muito. Porque é o seguinte: o livro é muito bem batido, a bola vai com velocidade, não vai propriamente ao canto, só que ele está a cobrir o outro lado da baliza faz o gesto e ficou a meio do. Porque a bola vai com muita velocidade e ele, pronto, aquela hesitação dá essa sensação, mas que vai com muita velocidade, até porque depois é assim: pode-se pensar, o guarda-redes foi mal batido, mas depois faz extraordinárias defesas, não é? Isto é como tudo, os segundos definem a nossa vida, a nossa ação. Portanto, o Guimarães acaba por ser um justíssimo vencedor. De certeza que o vai motivar para uma segunda fase do campeonato, segunda volta do campeonato. Estou bastante curioso para saber qual vai ser o desempenho a partir desta taça que lhe dá o título de campeão de inverno, não é? Desta taça, estou muito curioso para ver qual vai ser o desempenho do Guimarães nos próximos jogos. Eu costumo dizer, uma coisa é o campeonato, a regularidade, outra coisa é preparar-nos para uma meia-final e para uma final. São coisas distintas. O campeonato é uma regularidade, uma meia-final, concentrarmos, termos um objetivo muito claro. Depois aqui, eu acho que ambas as equipas deram tudo o que tinham a dar. E mesmo em termos de final, foi das finais mais espetaculares que já vi. Foi das finais, isto foi da Taça da Liga. Acho que a Taça da Liga promoveu-se muito bem esta época pelo grande espetáculo de futebol que deram as duas equipas. Isto para os sponsors foi muito bom pelo grande espetáculo que deram, porque a Taça da Liga, eu diria que o Futebol Clube do Porto abdicou de certa forma para passar uma semana no Algarve, portanto, e preparar o adversário da Taça de Portugal, e que estou apreensivo também. Parabéns aos vimaranenses, parabéns ao Sporting Clube de Guimarães. Sporting Clube... Não, Vitória Sport Clube de Guimarães. Tu não digas, olha, se está alguém a ouvir-te falar... E ouvem os vimaranenses. O Vitória Sport Clube. Daniel, grande final, um Vitória com jogadores muito novos. Temos
há Diogo Sousa com 19 anos, Gonçalo Nogueira com 22 anos, Beni com 23 anos, Saviolo com 21, Telmo Arcanjo com 24, uma equipa muito jovem, mas que conseguiu vencer esta taça de forma muito digna. Tem pernas para andar a equipa. Agora vamos ver se eles continuam com o projeto de vender jogadores passado uma ou duas épocas. Foi um, como já disse o Tom, foi um jogo épico, foi uma final épica, com dois heróis muito destacados, o Charles e o Nedói, tal como já tinha sido no jogo com o Sporting. Não há muito mais a dizer, foi aqui o sinal que se calhar a taça da Liga não precisa estar formatada para os três grandes, se calhar pode ter um formato um bocadinho mais aberto e mesmo assim ter uma espetacularidade, ter bom futebol, ter bons jogos. Eu percebo o medo da perda de audiência se os três grandes não estiverem numa final, mas acho que foi bastante o estádio estava cheio, unânime que foi bastante unânime que foi um grande espetáculo e foi um grande jogo. Eu fiquei contente pela vitória entre as duas, nenhum dos dois é o meu clube. Fiquei contente pela vitória do Vitória, principalmente por evitar aquele discurso do quarto grande que o Braga tem sempre na boca, falar à boca cheia que é o quarto grande. Isto de ser um clube grande não é coisa que se autoproclama, como eles fazem, é algo que se conquista, e o Braga é um grande clube, mas está ainda a milhas dos grandes. E o Vitória, neste aspecto, não o faz dessa forma. O Vitória quer ser o Vitória, quer marcar a sua imagem própria, querem ser eles mesmos. Só para acabar, o Salvador, o presidente do Braga, quer ser grande, mas é com a ladainha que às vezes se vê em alguns grandes, que vira a ser com aquela história do fim, o VAR está a matar o futebol. Pronto, aquilo só faltavam os violinos por trás. Isso me permite, desculpa, é descontextualizada. É esta afirmação, Rui, nós estamos aqui, quer dizer, estamos aqui todos, está aqui o Pedro, quer dizer, acham que aquilo é uma afirmação depois de um espetacular jogo, de uma promoção do futebol fantástica? Mas até pode se houvesse erros, mas ele está-se a referir aqui. Nada. Pronto, é essa a questão, Rui. Está-se a referir a quê? Está-se a referir a quê? É mesmo isso. Só está a mostrar que é uma figura daquelas que já não faz falta ao futebol hoje em dia. Faz muita falta ainda ao Braga, e o Braga tem muitos êxitos à custa dele, é um grande presidente, isto eu não estou... Mas a postura, em termos de postura? Sim, em termos de postura, quer dizer, eu não compreendi, não andei a tentar perceber a lógica daquela afirmação. Ele reclama um penalti que há por fim, por mão e não sei o quê, mas é de um penalti de ressalto. Exatamente, quer dizer... Tu, Rui, como é que viste esta final? Um grande jogo? Olha, vi primeiro que... Primeiro, eu também quero tirar aqui um bocado de tal e com sorriso, parece que é o maior, que era tudo estudado, diz o Telmo, mas afinal não estudou quem ia ganhar isto, porque ele diz que o Guimarães não era totalmente imprevisível. Pronto, já não é assim, tem lá um bocadinho de Estudei quem eram os finalistas. Pronto. Porque os adversários eram o Sporting e o Benfica. Já não te interessava. Exatamente. Não, mas isto aqui temos um Braga que fez logo a festa do título com o Benfica. Aquilo foi um comemorar, que aquilo foi uma festa enorme, que já havia em alguns anos alguém fazer esse tipo de festas antes de acabar os jogos a seguir, e o Braga, olha, levou por tabela. Um Salazar que pagou aquele esforço todo ao falhar o penalti e que pouco se viu, mas que essencialmente o Braga está a ganhar, mas o Guimarães não teve as oportunidades claras de golo, foi uma, marcou o golo, e o Guimarães teve até uma grande oportunidade de golo. Depois, lá vem, se calhar o Braga também vinha naquela, agora já estamos à frente, vamos pausar o jogo, mas surgiu o penalti. E depois aquele salto daquele Nedói realmente, de cabeça, estás a citar faz isso, aquele... não quis interromper, mas realmente a elevação... Ele já é grande, mas ele consegue ter impulsão. E depois, na parte final, depois do Braga estar a perder, claro que fez ali um forcing, e o guarda-redes, o
Charles realmente fez ali 2 intervenções soberbas que evita o empate. Depois o penalti. Mas no penalti é uma grande defesa. O penalti é uma defesa. Então, é o que eu estou. O penalti é uma defesa espetacular, acerta no coisa. Portanto, é o herói mesmo do jogo. Aqui não. Eu nem sei quem foi escolhido o homem do jogo, nem não. Se no primeiro jogo com o Sporting podemos dizer que foi no Dói muito bem, porque marcou 2, aqui ele evita mesmo os penaltis e é o homem coisa. Portanto, muito bem, o Guimarães há bocado disseste aí 3 títulos. Ele tinha uma Taça de Portugal ou 2? Tinha uma taça e uma supertaça. Uma supertaça. E agora ganhou uma taça da Liga. Tem as taças todas. Ainda há de ir para a Taça de Portugal. Portugal já tem, ainda há de ir ao campeonato. É o que falta, portanto, no coisa. Agora, realmente é o que aqui dizemos. Este Braga também realmente pagou caro a sobranceria aqui neste caso deste jogo, apesar de estes derbys do Minho. É quase como o derby da capital, em que às vezes quando se dizia quem está pior ou mal classificado é que acaba por sair por cima. Agora, é o que eu digo, há que ter um bocado de calma, analisar estas situações, por criticar, porque se perdeu não é nada. Ao menos quando se critique, se traga objetivamente lances que poderiam resultar no erro grave. Agora, eu pergunto, eu nem ouvi, eu por acaso foi já hoje que vi, ou ontem, que vi em qualquer coisa que António Salvador, o VAR está a matar. Eu digo assim, será que eu não vi algum lance? Não vi algum lance que ele tenha razão. Mas é esta crítica que realmente não vem ajudar em nada. Em nada. Portanto, uma grande vitória do Guimarães, só um bocado pela sobranceria do Braga e do seu presidente. Eu sobre isso só queria deixar aqui uma nota, que é o seguinte: Nelson Oliveira tem que ter outro tipo de comportamento. Quer dizer, porque o futebol é desporto, a vitória e empate é evidente, todos temos o nosso clubismo, temos o sangue a ferver, temos o coração a um ritmo elevado, mas quer dizer, os jogadores têm que se respeitar, e porque os jogadores são os principais atores e há milhões de pessoas a ver, e isto apela um bocado nisto, porque pronto, é o que é. Ele tem um comportamento que não é nada adequado muitas das vezes. Não é a questão. A mim faz-me um bocado de impressão, e seja para os meus... Claro, Rui. O árbitro... A mim causa... Eu se fosse árbitro, e só peço aos árbitros para que façam isto. Enquanto o árbitro está à espera de um sinal do VAR, que ele não sabe para onde é que vai cair, estão ali os jogadores em cima dele a fazer... eu dizia assim, vai lá para trás, senão é o amarelo na mão. Claro. Porque isso é incrível. O que é que adianta estarem a falar com o árbitro, a pressionar o árbitro, quando ele ainda nem sabe se procedeu mal ou não, porque está o outro a avaliar. Precisamente. Portanto, e depois tem este tipo de atitudes que só se prejudicam eles e o clube. Nem mais. Não é que ele fosse fazer mais ou menos contra agora o Futebol Clube do Porto. Precisamente. Não é isso. Não é mas qual é a necessidade de ter aquela atitude no Precisamente. É que ele já é reincidente com este tipo de atitudes. E isto, pronto, é feitio, mas os feitios têm que se moldar, e ele já tem maturidade, porque já não é um jogador jovem, não é? Para ter outro tipo de comportamentos. É só isto que eu queria aqui dizer. Ainda queria dizer aqui outra coisa, que o Mourinho disse uma grande verdade no final do jogo do Braga-Benfica, e que vai dar a razão a outro treinador que não está atualmente em funções no nosso campeonato,
que ele, quando falava de arbitragem, dizia que tinha sido dado um cartão amarelo acertado ao guarda-redes do Braga, com as reposições de bola. Efetivamente, havia um treinador no passado que falava do tempo útil de jogo e que se jogava muito, muito pouco. Portanto, o Mourinho aí acertou. Não, mas a questão destes amarelos é a questão. Dá aos também 33. É demais. Também mas é depois, demais. Dá aos 33. Mas depois, se ele continuar a fazer o resto do jogo, nunca expulsa ninguém. Precisamente, mas isto é e não há forma de contornar isto. Como é que tu contornas uma situação destas? Estás a perceber? Há tempos num programa de comentário britânico, já não sei qual era o ex-jogador que sugeria nestas situações, por exemplo, esta da reposição do pontapé de baliza. Sim, Demoram muito, é sempre o amarelinho e depois nunca há o segundo, claro que não. Precisamente, e como é que Demora, se em vez de ir lá contorna dar o isto? amarelo, em vez de ser pontapé de baliza, é canto. Passam X segundos, passa a ser canto. Eles pensavam duas vezes antes de demorar, porque um canto é algo perigoso. Mas e a mesma coisa para lançamentos laterais. Isso já está a ser utilizado em campeonatos jovens. Não. Como estudo. Ok. Está estudo e pode-se vir a aplicar já no parece-me campeonato viável, do mundo. Ouviste, Pedro? Sim. Acho que já se implantaram medidas mais disparatadas do que esta. Sim. Tem tudo para ser execuível. Não, é por demais. É por demais. E aí acaba por ter razão. Eu ontem, por acaso, não tem nada a ver com futebol, Claro. mas estava a fazer um zap e caí naquele canal que normalmente não vejo, que é o nem era o do Sporting, eu acho que até era na bola. Era o do na Porto. bola. Era E o estava do o Porto. Augusto Inácio a Era o falar. do Porto. Estava o Augusto Inácio a falar sobre aquela recambuleta, por causa do Mourinho, quando saía do Benfica, que era para ir para o Sporting e depois o Mourinho foi despedido. Sim. O Mourinho não, o Inácio foi despedido e voltaram outra vez para trás com o Luís Duque. Ok. E ele, Agora não no estava jogo do situado. Benfica com o Sporting, em que perderam 3-0, foi quando o Mourinho e ele foi despedido nesse Sim, momento. certo. E ele estava então a dizer que o Pedro Barbosa, que já tinha um amarelo, e que foi refilar com o árbitro, e o árbitro, para não lhe mostrar amarelo e o segundo vermelho, voltou-lhe as costas. Como quem não diz nada, deixa-me ir embora para não me chateares. E que ele voltou a ir atrás do árbitro e pôs-se à frente dele e foi obrigado. E diz que o árbitro disse: eu fui obrigado a mostrar. Na altura, nem vamos dizer, foi o da Azia, o Jorge Croado. Mas esse tipo de atitudes, é que os árbitros, eu vi isso. E lembrei-me do jogo da Liga dos Campeões, acho que o Leverkusen, o árbitro virava as costas ao guarda-redes. O guarda-redes estava ali, o árbitro virava-lhe as costas, continuava pelo outro lado. Tu falaste isto aqui, tu disseste isso aqui, tu disseste isso aqui, reposições, tu falaste efetivamente. Portanto, isso aqui. Eles não têm coragem para estas coisas, porque se lhes aos 33 minutos eles se voltam a perder tempo e não sei o quê, mas porquê é que dá o segundo amarelo? Ou Otamendi, ou Zequinha, ou coisa, e o guarda-redes nunca lhe dá o segundo amarelo, quando está a fazer a mesma atitude que fez levar o primeiro. O primeiro, precisamente. O Porto e o Benfica defrontam-se esta quarta-feira a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Ausências mais ou menos certas da partida vão ser Noan Pérez, Luke de Jong e Zaidu do lado de Farioli, sendo que Noan Pérez e de Jong estão lesionados e Zaidu está na prova africana. Todos titulares. Otamendi, Bá, Luque Bacchio, Bruma e Enzo Barranachea do lado da turma de Mourinho. Telmo, como é que vês este jogo? Tu que tens esse dom mágico, esse dedo que não sei adivinha. se já estudou isso. É um Porto favorito ou será que se vai repetir até talvez o cenário de respeito mútuo, podemos chamar-lhe assim, que aconteceu no último jogo? Bom, Pedro, o Porto tem que ser favorito. O Porto neste jogo tem que ser favorito. Agora, é evidente que o Porto tem que respeitar o grande adversário que tem pela frente, que é o Benfica. Agora, o Porto é favorito para o jogo. Eu ainda não estudei este jogo para dizer qual vai ser o vencedor da eliminatória. Mandas-me uma mensagem. Exatamente, mas nem tenho esse poder, nem me atribuam esse poder. Isso é a vossa simpatia. Agora, é o seguinte, e falando aqui sobre eu preocupa-me este jogo, o silêncio que tem havido à volta do Benfica, este silêncio absoluto. E o Benfica vai ferido no seu orgulho, porque o Benfica é uma eliminatória, também não tem nada a perder.
E depois de não chegar à final da Final Four da Taça da Liga, o campeonato está a 10 pontos do Futebol Clube do Porto. Se efetivamente não passar esta eliminatória, fica em muitos maus lençóis a época desportiva do Benfica. Embora saliente aqui que o Benfica já tem o primeiro troféu da época, que é a Supertaça, exatamente. Agora, eu acho que vai ser um jogo muito, muito, muito disputado. O Farioli acho que vai ser muito ambicioso, ao contrário daquilo que foi no jogo para o campeonato com o Benfica no Dragão. Vai ser bastante ambicioso, até porque é uma eliminatória. O Benfica vai querer vencer o Porto e, como já foi aqui dito, às vezes a equipa que está melhor, e o Porto, como o Rui já disse aqui várias vezes, não está a jogar grande futebol, está a ter muitas dificuldades para marcar golos. Eu quero aqui dizer que o Porto, mais uma vez, tem sido uma super equipa, porque só tem um ponta de lança, que é o Samu. Tu acabaste de dizer, e bem, que tem o outro ponta de lança, exatamente, lesionado. Nós fizemos a primeira parte do campeonato, a primeira volta, só com um ponta de lança. Nós também só temos um. Pois é o Pavlidis, mas o Pavlidis é o melhor marcador. Temos quem? O Ivanovic. Ivanovic, certo? Agora temos o Denis Gul. O Denis Gul, o Denis Gul poderá ser uma mais-valia desde que não lhe agarrem a camisola e que marquem o penalti. Para substituir o Pedro, porque é que dizes que o Farioli vai entrar com confiança? Será que foi pela renovação? Também é importante. E depois aquele momento, juntar o futebol também é... O futebol é arte. O futebol é arte. Associada à cultura do Porto, associada à cultura literária da cidade, na livraria Lelo. Quantas horas estiveram à espera para entrar? Não faço ideia, por acaso não faço ideia. Costuma ter umas grandes filas, mas eles têm prioridade. E já viste a nova camisola do Futebol Clube do Porto? Não vi, nem tenho interesse nenhum. Que dos 15 anos comemorativos da vitória da Taça das Taças, muito linda, Rui. Se o Porto for campeão, oferece-te uma, porque isto é fair play. Isto é fair play. Não queres? Pronto, então eu pouco. Trocam de camisolas no fim. Exatamente, pronto. Mas vai ser um jogo muito difícil e é o seguinte: de resultado imprevisível, é o mais fácil para dizer, mas dentro da imprevisibilidade do resultado, acho que o Porto está melhor que o Benfica. Rui, o que é que tu achas que vai acontecer? Sendo que não tens este condão do Telmo, mas da tua justiça, o que é que fazem um prognóstico? Tenho aqui jogo da história, é a história também. Eu acho estranho ainda ninguém ter comentado isto que eu vou comentar. Principal favorito, Futebol Clube do Porto. Sim. Vai ser o 15º encontro para a taça. Principal o Porto favorito. Já ganhou 8 eliminatórias. Como está, empatou 3, perdeu 3. A maneira como o Benfica lá vai depois disto tudo, o que não quer dizer nada. Porque eu antevejo que o Benfica vai eliminar o Futebol Clube do Porto. Porque há aqui uma coisa que ninguém diz. Vocês já se lembraram? Mais ou menos por esta altura, quando nós íamos com 7 pontos de avanço, renovámos com o treinador que tínhamos. E o jogo era com o Futebol Clube do Porto. E deu no que deu. Será que os astros estão-se todos a alinhar? Porque estas coisas... Rui, o Telmo adivinhava por estudo e tu estás a adivinhar pela mística. Então tu repara uma coisa, foi mais ou menos por esta altura. Agora tiveste bem. Não tarda a trazermos as cartas do tarot. Renovámos com aquele treinador tal, e depois jogámos com o Porto em casa e levámos uma na tarraqueta. Foram 5, não foi? Não foi tanto, mas não foi tanto. Então foi esse o resultado. Só um. Foi com o Roger Schmidt. Foi com o Roger Schmidt. Está bem. E quando nada fazia esperar, que o treinador do Porto agora também renovou, começou a ouvir que o Chelsea andava atrás dele, toca a renovar mais e a dar-lhe o coisa. Portanto, há aqui
Pode haver uma reincidência. Vamos Há ver, dois vamos fatores ver. comuns, é o 7 pontos, E só é a leva mais renovação. 3, não é? É verdade. Então não queres atirar Não, para o ar é um jogo de taça. O Porto não tem aquele futebol explosivo. É verdade. Não tem É aquele verdade, futebol o que estás a explosivo. Encaixa um bocado naquele. O que é que nós, Sistema não é do Mourinho. Eu digo modelo de jogo, Modelo encaixa ali um do bocado. Mourinho. Portanto, vamos ver se os jogadores estão real. Se os jogadores descansaram bem. Se descansaram bem naquela noite, porque ele diz: espero que não durmam, mas que já tenham recuperado, e que tenham um bocadinho mais de cabeça, de atitude, porque é um futebol que encaixa um bocado e que demonstrem o que eles demonstrem um bocado a valia deles e que não tenham medo, porque pior do que aconteceu, penso que já não Se não poderá estão sujeitos acontecer. a dormir outra noite no Seixal. Não, dormem na viagem. Dormem na viagem. Daniel, prognóstico da tua parte. Acho que concordo que o Porto é favorito, não é? Joga em casa, o Benfica está desfalcado, se calhar não tanto como deveria, porque vai ter o Prestiano ainda. Mas além de estar desfalcado, também está mais sobre brasas. Neste aspecto, o Porto estará um bocado mais confortável. E de resto não avanço prognósticos, mas vai ser. Estou curioso, estou expectante para ver o jogo, para ver o que sai deste jogo. E para mim, como Sportingista, é um jogo para ver de cadeirinha, para ver no sofá e aproveitar para recuperar lesões, para recuperar maleitas. Porque nesse aspecto até acabou por dar jeito de não jogar a final domingo, porque com tantos lesionados ainda vinham lá mais 3 ou 4. Outra coisa que eu quero aqui dizer, que realmente já o Benfica foi criticado por isso e outras equipas, o Sporting pediu o adiamento do jogo. E já anda aí gente a dizer que o Aves fez. Epá, eu não entendo esse tipo de coisas. Se pediu, se a outra equipa cedeu, e se há espaço para fazerem o jogo, porque é que andam já a levantar aqui um celeuma porque o Sporting e o Aves adiaram o jogo? Epá, são coisas que realmente o futebol português Sim, é verdade. não tem nada a ver com o verdadeiro futebol. Não tem. A equipa aceitou, arranjaram outra data. Epá, por amor de Deus, então qual é o problema? Precisamente, Rui, não tem. Se calhar o E Sporting não nós, tinha e jogadores nós que chegassem somos um agora. grande exemplo. Então, o Este Sporting diz que foi programa. para recuperar jogadores, mas que o seja. Rui, nós somos um grande exemplo de um programa de desporto a nível nacional. Pedagógico, não levantamos aqui ondas, estás a É perceber? o melhor programa de desporto Da rádio. só não temos está ali a Está filmar. ali, está ali. Mas é verdade, e dizes bem, que começa-se a levantar. O futebol português, muitas das vezes, não evolui por isto mesmo. pensar em porque vender está a o formato. suspeição sempre ali atrás da porta. Sempre, Nada, sempre. nada. Podemos pensar em vender o formato a um canal de televisão, estudar a Nunca cláusula se de sabe, rescisão, nunca uma se sabe, uma cláusula elevada. Nunca se Obrigado sabe. a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao Daniel e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.